Olá, turma. Aqui quem fala é a professora Lidiane. A gente vai dar continuidade ao nosso bimestre 1, agora no volume 7, unidade 13. O assunto que a gente vai trabalhar é o gênero conto hoje, tá ok? Vai ser uma sequência de aulas, hoje é apenas a nossa primeira aula. Para isso eu trouxe para vocês uma apresentação, e vocês me desculpem em relação à falta de perícia, mas eu vou aprendendo com o tempo em relação a como lidar com esse mundo EAD. Ok? Então vamos lá. Aula 1. Para a aula de hoje, nós estipulamos apenas um objetivo, ok? Então, como é uma aula básica, reconhecer as especificidades do conto. É a ideia que vocês, ao final deste conteúdo, consigam identificar textos e saber se são contos ou não. Em relação ao roteiro da aula de hoje, primeiro a gente vai ver o conceito de conto, a gente vai ver exemplos de contos. Todos os contos que nós vamos trabalhar durante o bimestre são contos que a gente listou agora para vocês. A gente também vai ver algumas características do conto em relação aos elementos da narrativa. Nas aulas subsequentes, vamos trabalhar a estrutura especificamente dele. Ok? Pronto, em relação ao conceito, o que é um conto? Primeiro que ele é um gênero social. É um gênero social porque ele tem uma função social. Então, o conto é um texto que é um texto narrativo, como é o romance, como é a novela, mas ele tem especificidades, ele tem características próprias. Primeira coisa, é um texto narrativo, a gente não pode negar. Então, dentro de um conto tem que ter os elementos da narrativa. Segundo, ele tem os mesmos elementos da narrativa que a gente vai encontrar dentro do romance, só que isso vai acontecer em uma escala menor, tá? E ele tem poucos personagens, ele tem apenas um núcleo narrativo. Eu quero que vocês tenham como o exemplo de uma comparação, a gente pega uma novela, televisionada ou não. Então, dentro de uma novela existem vários núcleos narrativos. Tem o pessoal que faz a parte do humor, tem o pessoal que é o casal romântico, tem o pessoal que é mais sério, tem as crianças, né, a nível de exemplo. Mas dentro de um conto, a gente vai ter apenas um foco, não digo nem foco, um núcleo narrativo. Tudo vai se girar em torno apenas de uma ideia, de um assunto, ok? Por isso que o número de personagens ele é reduzido. Em relação a exemplos, quais são os contos, além daqueles que se encontram no livro integrado de vocês e no caderno de atividades que nós iremos trabalhar durante as nossas aulas, tanto por meio de análise da estrutura, como também de uma análise literária a respeito destes contos, ok? Então, a gente vai trabalhar o Machado de Assis por meio do conto A Carteira. A gente vai trabalhar a Clarice Lispector por meio do conto Felicidade Clandestina. Vamos trabalhar também o conto do Dalton Trevisan, Uma Vela para Dario, e o conto que nós vamos trabalhar com um pouco mais de complexidade, porque é um conto mais longo do que esses outros que eu acabei de citar, é o do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Em relação às características, o que a gente tem que levar em consideração em relação aos elementos da narrativa? Lembrando, isso aqui elementos da narrativa é um conteúdo que vocês já viram no ensino fundamental, a gente está revendo agora, revisando, porque vamos trabalhar gêneros literários que vão exigir a retomada desses elementos. Então, em relação aos elementos da narrativa, a gente vai trabalhar dentro da ideia do narrador. Um conto, ele é um gênero textual em que vocês podem trabalhar qualquer assunto, ok? E como tem que ter os elementos da narrativa, a gente pode trabalhar dentro de um narrador que ele participa da história ou que ele apenas conta a história sem participar dela. Então, a gente pode trabalhar com o narrador personagem ou com o narrador observador. Em relação ao enredo, a gente vai trabalhar o quê? Com a ideia da apresentação, com a ideia do nó, né, da primeira complicação, com a ideia do clímax e com a ideia do desfecho, que é o quê? É a sequência habitual dentro de um texto narrativo, ok? Então, o enredo, para quem não consegue retomar essa definição, esse conceito, é a sucessão de fatos da narrativa, ou seja, a história propriamente dita. Então, o enredo é a gente contar a história, ok? Outro elemento da narrativa que também vai estar presente no conto é o tempo. E aí a gente vai fazer uma diferenciação agora. Tempo é a duração ou época que se passa a história. Só que esse tempo, ele nem sempre é um tempo cronometrado, é um tempo no relógio, né?
ele pode ser um tempo que tem a ver com a ideia, com o fluxo, com o pensamento das pessoas. Por isso que o tempo, ele pode ser linear, ele pode ser circular, né? Esse tempo linear é aquele tempo que a gente chama de cronológico. E esse tempo circular é aquele tempo que tem a ver com a ideia do tempo que se passa na nossa cabeça, não propriamente o tempo, dia, noite, horas, segundos, ok? Outro elemento da narrativa que é muito importante é o espaço. O espaço é o local onde ocorrem as ações, né? A gente visualizar, tem a ver com a descrição e tem a ver com o processo de abstração do leitor, ok? Em relação aos personagens, que são os participantes do enredo, os participantes da história, nós vamos fazer agora uma diferenciação entre eles. Lembrando, para se construir um conto, é fundamental que você consiga delinear bem quem são os seus personagens, porque o teu leitor ele vai ler o teu texto e ele vai querer imaginar aquelas pessoas, né? Aqueles seres que você criou ali. Então, uma ferramenta importantíssima para o sucesso de um bom enredo, de uma boa história, de uma boa narrativa, é você delinear bem os teus personagens, tanto com descrição de características físicas como emocionais, como também de comportamental. Como é que esses personagens se comportam? É quase como se o teu leitor quisesse que ele existisse realmente, ok? E a ideia básica, não tem como você fazer um texto narrativo, como você fazer agora nosso assunto, um conto, se você não tem personagens, ok? E a gente pode classificar os personagens baseado em vários critérios. O primeiro deles é em relação às características. Então, os personagens eles podem ser planos. O que é um personagem plano? É aquele previsível, que ele é igual do começo ao fim da história. Mas também existe aquele outro tipo de personagem, que é aquele que vai se construindo. Você começa a entender como é que é aquele personagem, a compreender melhor ele durante a narrativa. Inclusive em séries, em sagas, a gente só consegue definir isso no volume 2, volume 3 e aí em diante. Ok? Em relação ao papel desempenhado. O personagem ele pode exercer dentro do enredo um papel principal, o papel mais importante, que eu vou chamar esse personagem de protagonista. Ou eu posso ter um personagem que é antagônico, né? Que ele se opõe a esse personagem principal, esse personagem mais importante, que vai ser o papel do antagonista. Gente, só lembrando, não obrigatoriamente o protagonista vai ser o herói e o antagonista o vilão. A gente tem que desconstruir essa ideia, ok? A gente tem que pensar o seguinte, o antagonista, ele é visto como aquele que se opõe ao protagonista, ao personagem principal. Se o personagem principal, ele é bom ou ele não é bom, aí é uma questão de enredo, é uma questão de escolha do autor do texto, ok? Existem outros personagens presentes dentro do enredo. Tem o personagem que ele está lá, você quando está fazendo a narrativa, fala que pessoas passaram. Então a gente tem os personagens que são figurantes. Tem aqueles personagens que aparecem, eles têm poucas falas, mas eles não exercem um papel determinante dentro da história, que a gente pode chamar de coadjuvante. Então, em relação aos elementos da narrativa, eles estão presentes dentro dos contos. Eles são essenciais dentro do conto, ok? Para a nossa atividade, porque a gente vai encerrar a parte teórica agora, eu quero que vocês adiantem uma leitura de um conto que eu vou recomendar, especificamente o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, porque a nossa análise literária deste conto a respeito das características dos elementos da narrativa e, por conseguinte, as características estruturais do conto, a gente vai começar a trabalhar junto com ele, ok? Então, além das atividades que vocês irão executar, que foram postadas no Positivo On, a respeito do livro integrado em relação a conto, vocês vão fazer a leitura do conto Felicidade Clandestina, ok? Então, para a aula de hoje, o que eu fiz foi isso. Eu quero agradecer a vocês e esperar vocês no nosso próximo encontro, tá? Até mais. Beijo.